Para mim é um desafio e um prazer abrir este vídeo que tivemos a intenção de produzir em comemoração aos 50 anos da ala dos casais da AMF, Associação Médica Fluminense. Coube-me esta incumbência pelos meus parceiros de ala e eu a dividi com um jovem colega, o Igor Cirino Barbosa, que de certa maneira é um filhote da ala, porque seus pais, Rose e Alexandre, fazem parte também desse grupo. E nós tivemos então a intenção, fazendo esse vídeo, de deixar um registro para que um pouco da história e da memória desse grupo não se perdesse. Se eu tivesse que dar um título a este projeto, eu chamaria de uma história de convivência, porque isto é o que emergiu de todos os depoimentos que recolhemos, o fato de que preservar, cultivar laços de convivência social, de amizade, de reforçar relações a partir de contatos profissionais, mas reforçar também os laços familiares, né, foi o que ficou de mais importante. Para nós historiadores, teve uma época em que o que contava era a história dos reis, dos grandes políticos, das batalhas, enfim, a história política, militar, depois a história financeira e a história das pessoas comuns, né, depois de alguns anos, mais recentemente, tem se tornado um campo muito importante para o historiador. E eu posso lhes dizer que é difícil encontrar uma forma associativa que tenha uma existência de 50 anos como a nossa. Na verdade, pesquisando essa história, nós vimos que seu estatuto, o seu esforço de organização interna é relativamente recente e que ela se cristalizou e consolidou muito através da presença daquele que hoje dá nome à nossa ala, que é o Dr. Valdir, que foi o Dr. Valdir Siqueira. Mas, como historiadora, né, eu acho que as pessoas têm um lugar na história que é pessoal e individual, mas ele só se realiza plenamente quando existem conjunturas favoráveis para que aquilo ocorra. E foi o que aconteceu no caso da ala de casais. Na cidade de Niterói, reproduzindo o que ocorreu praticamente em todo o país, os médicos sempre desfrutaram de um prestígio social muito grande. Ocuparam posições importantes na política, só para citar, por exemplo, Francisco Portela, na Primeira República, né? Foi um político importante, mas foi um médico importante, fundou a primeira sociedade, estava ligado à primeira sociedade de medicina e cirurgia fundada em Niterói, por exemplo, e vários outros. Nós percorremos as ruas de Niterói e a história política de Niterói, nós veremos muitos nomes de médicos aí gravados nessa memória pública. Apesar de capital de província, pela sua proximidade com o Rio de Janeiro, ficava um pouco a reboque da capital federal. No entanto, na década de 20, com Feliciano Sodré, houve a grande reforma urbana da cidade. Foi construído o novo porto, a nova estação ferroviária, o prédio do Fomento que existe ainda, a Praça Renascença, em alusão ao movimento Renasce Niterói, e aquele conjunto monumental da Praça da República, onde você tem o Liceu Nilo Peçanha, tinha a Assembleia Estadual, o prédio da polícia, o fórum e a biblioteca pública,
todos no entorno da Praça da República. Era o conjunto mais monumental da cidade. Em Niterói, as origens da forma associativa da classe médica são bastante remotas. O primeiro esforço pode ser encontrado no início da República, quando vários médicos ilustres, dos quais fazia um grupo que fazia parte, inclusive Francisco Portela, que foi o primeiro presidente de Estado após a República, fazia parte, fundou-se a Sociedade de Medicina e Cirurgia Fluminense. Mas justamente a presença de Portela e outros políticos fez com que houvesse uma descontinuidade da sua existência. Em 1929, nós temos o segundo registro de um esforço associativo da categoria com a criação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Niterói. Nesta conjuntura, havia sido criado, nesta década também, a Faculdade de Medicina, e a presença de professores ilustres, a presença desse estabelecimento de ensino, além da grande reforma urbana que houve nesse período, criando uma ambiência cultural muito importante na cidade, com reformas, criação de praças, melhoria do porto, modernização, construção de uma nova estação ferroviária, do prédio do Fomento Agrícola, etc. Então, você vai ter uma conjuntura favorável para o florescimento da vida associativa, não apenas dos médicos, mas também de outras categorias. E o terceiro momento, quer dizer, houve aí então uma fase um pouco de descontinuidade, cuja história tem os capítulos ainda um pouco desconhecidos, mas em 1952 é criada a Associação Médica Fluminense, tal como nós a conhecemos, né? E aonde ela foi construída, aquele prédio eclético que tem ali na rua próximo à rua Doutor Celestino, no entorno da Praça da República, que naquele período do início dos anos 50 vai ser o centro mais monumental da cidade. A cidade girava ainda na década de 50 em torno do centro comercial, que eram conhecidos genericamente como as barcas, né? Que ia das barcas propriamente dito até a Praça da República. É exatamente neste período de criação da AMF, Associação Médica Fluminense, com os contornos que temos até hoje, e com a criação daquela primeira Casa do Médico em Niterói, que podem ser encontradas as primeiras origens da nossa ala de casais. Fiz até então um esforço de tentar localizar o nosso tema específico dentro da história da nossa cidade. E passarei agora a dar a palavra aos componentes da nossa ala, que são as testemunhas vivas desses 50 anos de história. Eu entrei na aula, eu não lembro bem a data não, foi em torno de 1988, por aí, tem 20 anos, foi por aí. Eu entrei para a aula pelo seguinte, eu era da aula Hélio Moura. Para quem não sabe, existiam duas aulas, a aula Hélio Moura era bem mais antiga do que a aula dos casais. E eu estava na aula Hélio Moura. A aula Hélio Moura foi uma aula que existia desde antes da década de 50 e era só de homens. Esses homens se encontravam uma vez por semana, esses colegas, só de médicos, e se encontravam para beber, falar, conversar, se enturmar e almoçar. E essa aula tinha um perfil muito diferente da aula Hélio Moura, da aula dos casais. A aula Hélio Moura era uma aula boêmia e você tinha que fazer um discurso. Você entrava na aula, depois do almoço, você tinha que fazer um discurso.
ou falar mal da comida, porque se falava muito mal da comida até. Mas só podia falar mal da comida quem fosse da ala de Moura. O visitante, que nós chamávamos de peru, o peru só podia elogiar. Então você levava, quando você fazia o seu almoço, o almoço não era trinca como é a ala dos casais, era um anfitrião. E esse anfitrião levava os amigos dele para elogiarem, porque ele sabia que a reunião dele ia ser malhada. O pessoal malhetava mesmo, falava mal. E se falava de política, se falava de medicina, se falava da associação médica, se falava de tudo. Depois de casado, ele sentiu muita falta assim, do convívio dos colegas, que a turma era muito unida. Então ele começou a pensar um jeito de reunir a turma. E teve a ideia de fazer a ala dos casais, porque já havia a ala onde só os homens, os médicos. Ele então falou assim, não, aí não está certo, já tem a ala dos médicos, só homem, nós vamos formar uma para trazer as famílias, os casais. E com isso frutificou a ideia e surgiu a ala, que por sinal foi assim uma coisa muito agradável mesmo, porque ninguém via ninguém, né? Todo mundo trabalhando, e com a ala pelo menos uma vez por mês a gente se congregava, fazia aqui no congressamento brincadeiras e levava as crianças quando eram pequenas. Eu tomei conhecimento da ala dos casais logo depois que me formei, em 57, princípio de 58, quando eu me associei à Associação Médica Fluminense, ainda no centro de Niterói. E lá, quando acabava meu expediente de trabalho no Instituto, eu costumava ir lá para encontrar com os colegas, bater um papo, jogar, fazer um joguinho que tinha lá. E uma vez lá por mês, aparecia um monte de colegas com as esposas para fazer um jantar de confraternização entre eles. Eles armavam uma tábua em cima da mesa da sinuca e ali levavam o jantar de casa e ali eles faziam o jantar ali de confraternização. Foi quando eu tomei conhecimento da ala. Depois, já com a associação tendo se mudado para aqui, para Roberto Silveira, na década de 70, eu fui convidado por Valdir para ir a um jantar e levar minha esposa. Destaque, eu sabia que era eu que estava sendo aprovado. Quem seria o não aprovado seria Marlene, porque na ala o principal era que a mulher fosse aceita e não que o marido, não que o colega fosse aceito. E eu levei Marlene e eu acho que nós fomos aprovados e dali para cá eu entrei e passei a participar da ala dos casais. Eu, para falar a verdade, não me lembro a data, talvez nos livros antigos pode ser apurado qual foi a data que eu entrei. Um dia teve uma festa de Natal. A festa de Natal da ala de Moura era uma festa para as famílias, não era só dos homens. Então, nessa festa de Natal, se chamavam as famílias, chamavam as mulheres, e eu falei assim, não, vamos fazer a festa da ala de Moura na minha casa, porque essa varanda aqui comporta bastante gente. Falei, vamos fazer na minha casa, tem uma piscina lá, quem quiser pode ir. E fiz a festa aqui. O Valdir era muito comunicativo e acabou. Minha mulher também é auxiliadora, e ele gostou muito dela, pegava ela para ajudá-lo nas coisas. Quando tinha as festas da ala de Moura, ele sempre colocava ela para ajudar
na organização, nas brincadeiras e tudo. Aí, por causa disso, um dia teve uma vaga na ala dos casais. Então, o Valdir, o Nélio Bocazel e o Clécio Tavares me chamaram para ficar. Você está na ala Hélio Moura há bastante tempo, nós gostamos de você, a sua mulher também é participativa, você não quer ir para a ala dos casais, não? Ele, olha, eu não conheço a ala dos casais, eu já ouvi falar, vocês falam sempre, mas eu nunca tinha pensado nisso. Olha, tem um jantar, você vai, leva você e sua mulher, se ela gostar, e se as mulheres gostarem dela, você fica na ala. Olha, a aula nos trouxe muita alegria, porque Valdir vibrava muito com tudo. Então nós não nos limitávamos só aos jantares. Nós fizemos excursões, fomos ao Canecão as 2 vezes, fomos a Sargentelli, fomos a uma outra casa de estudo, também muito boa. Então a gente procurava levar os amigos a esses lugares assim, mas sempre com a turma muito unida, entendeu? Então fizemos passeios muito gostosos, muito bons, são recordações que ficaram, que marcaram mesmo a amizade e a união da turma. Nossa ala foi privilegiada. Valdir era um homem ativo e ele arranjava muitas viagens para a gente. Então fomos a Maceió, fomos à Argentina, fomos à Europa, o Canadá não fui, mas ele lamentou de eu não ter ido. Então fizemos ótimas viagens, foi tudo muito bem, foi tudo, eu posso dizer, maravilhoso. A gente viajava muito. Todo ano o Valdir aprontava uma excursão. Então nós fomos para São Lourenço, Caxambu, íamos para... E era tanto lugar. Pouso Alto, a gente ia lá para aquele de Rio Bonito. Fomos a Campos mais uma vez, na casa do irmão dele. Além de que a gente fazia excursões ao Rio, boates, restaurantes, shows, entendeu? Teatros. Fomos ao Canecão, que tem até um retrato tem umas aqui. Fotografias aqui. Eu tive muita satisfação quando meu marido e eu fomos aceitos para a ala dos casais. Era uma vez por mês, uma reunião muito agradável, onde nós conversávamos, botávamos os assuntos em dia, tudo isso, mas eu sempre achei que nós deveríamos ter uma atividade extra produtiva, social, onde nós pudéssemos fazer alguma coisa por aquele que mais necessita de ajuda. Foi assim que nós nos reunimos, eu e mais algumas a esposa da ala dos casais, e fizemos uma sala de costura no 2º andar da Associação Médica, onde uma vez por semana nós íamos lá, fazíamos enxovaizinhos, cobertas e ajudávamos as instituições que necessitavam naquela ocasião. Foi uma coisa também muito boa que nós fizemos. E eu, até hoje, também gosto muito das reuniões da nossa ala. São pessoas que a gente está sempre muito bem, que temos um convívio muito bom. E só devo dizer que tudo é maravilhoso, apesar de estar completando 50 anos. E eu, mais ou menos, tenho o mesmo tempo, talvez tenhamos o mesmo tempo de ala, mas com muita satisfação e muito prazer. Bom,
quando eu entrei para a ala por convite do Dr. Valdir, a ala se reunia na sede da Associação Médica, ali na Praça da República, e posteriormente passou a se reunir na sede atual lá da Avenida Roberto Silveira. Mas muitas vezes as reuniões não eram nem na sede da Roberto Silveira, nem na sede antiga da Praça da República, porque não havia condições do restaurante da associação nos atender com uma necessidade nossa. E por isso, nós às vezes utilizávamos outros locais, como por exemplo, salão de condomínios de edifícios onde morava algum colega. A sede lá no centro era menor, mais aconchegante, a gente ficava mais à vontade. Era só dos médicos, entendeu? Só dos médicos. Atualmente a população era menor e tinha mais. Como mudou a sede, construíram a sede nova aqui, nós precisamos sair, porque a sede lá ficou desativada e ficou para outras coisas, entendeu? Chegou a ser alugada, chegou a ser restaurante, entendeu? Mas nós temos saudade daquele tempo. Eu entrei em 1991, porque nessa época eu trabalhava muito e não podia mesmo frequentar as reuniões da aula. Daí por diante eu continuei na aula e passei a ser um tesoureiro perpétuo, que até hoje ainda exerço essa função. E participei também ativamente na elaboração do regulamento atual da ala. O regulamento anterior era apenas uma norma de convivência. Além disso, eu fui um dos que idealizou o boletim informativo, que é uma espécie de jornalzinho que transcrevia a ata e dava outras notícias sobre os próximos jantares e qualquer outra coisa que qualquer membro quisesse publicar naquele boletim. Esse boletim existe até hoje, apesar de estar um pouco desatualizado, mas é um elemento importante para o conhecimento do que ocorreu na reunião para aqueles que não compareceram. Então a ala continua firme, graças também à união, o congressamento de um grupo jovem que veio fortificar a ala, porque muitos dos antigos já se foram, infelizmente. Então agora nós temos um grupo novo, injetando sangue novo na turma, uma turminha alegre, participativa. Então a gente tem muito que agradecer a Deus essa união que os jovens estão trazendo e alegria para nós, os idosos. Eu tenho um companheiro lá no Rotary que ele diz assim, Rotary, eu também sou do Rotary, Rotary é para quem gosta de gente. E eu acho que a ala dos casais, mais do que isso, é para quem gosta de gente, quem gosta de se reunir, gosta de ter amigos. E a ala, eu tenho muitos amigos e, infelizmente, muitos amigos já se foram, muitos amigos ainda virão. E eu espero que a ala, hoje com 50 anos, a gente consiga levar essa ala pelo menos mais 50 anos. Como era muito ativo, ele, além de ter reunido colegas para formar a ala dos casais, ele também reunia colegas anualmente para reuniões da turma de 1950. E, por isso, nós sempre estávamos em contato, porque
Principalmente eu que só participei até algum tempo da turma de 1950. Eu só vinha participar da ala em 91, mas todo ano a gente tinha contato através das reuniões da turma de 50, que eram às vezes idênticas à da turma da ala. Às vezes os mesmos locais onde nós reunimos a turma de 50, reunimos a turma da ala de casais. E por isso ele era uma pessoa muito querida e ele era quem determinava os locais e a gente aceitava e tudo corria bem, porque ele era uma pessoa muito ativa e bom organizador das coisas. Ele tratava das agências de turismo quando a gente precisava para viajar para algum lugar mais longe e sempre muito alegre e agindo assim com uma certa rigor com os colegas para que todos tivessem uma boa convivência. Mas Valdir era Nota 1000. a alma da ala dos casais. Ele dizia assim, olha, hoje eu trouxe para a gente escolher o junho, mês do aniversário, 3 hotéis, mas ele conhecia os hotéis todos. Aí ele dizia assim, ó, tem esse, mas o melhor é esse. E a gente ia para a dele dava certo. Então a gente ia e dava tudo certo. Valdir na ala, ele vibrou demais por uma coisa que ele fazia assim com muito amor e conseguiu o objetivo dele, que era fortificar a amizade dos colegas, dos amigos, de outros médicos que gostaram e vieram para a aula. Então foi assim um momento muito feliz dele com essa lembrança de organizar a aula. E independente dessa ala, ele foi assim uma pessoa maravilhosa, porque sempre muito alegre, muito amigo, muito prestativo, não tinha cansaço. Se alguém precisasse, ele estaria sempre pronto a atender, a servir. Os amigos vieram, muitos nos visitavam também, então havia esse elo forte entre Valdir e os participantes da ala e os colegas de um modo geral, porque agora temos muita gente nova, alegre, participando da ala e nos trazendo recordações muito boas. A ala era Valdir, até hoje em dia, a ala é Valdir. O que se faz na ala sempre se pensa em Valdir. Valdir faria assim, Valdir fazia assim. E a ala era a ala Valdir Siqueira, como hoje é a ala Valdir Siqueira, a ala dos casais Valdir Siqueira. Olha, esses 50 anos na ala dos casais nós vivemos como se fosse uma família. E o Valdir foi tudo que a gente esperou na vida, aquele homem bom, aquele homem amigo, aquele homem que nos tratava muito bem. Então, eu só tenho que elogiar essa minha convivência com o Valdir e com a Dorinha, a esposa dele. E, infelizmente, a vida passa. A vida passa e todo mundo passa. Como eu sempre digo, tudo na vida, até o universo, vai ter um fim um dia. Então, tudo tem princípio, meio e fim. E uma coisa vocês podem estar certos. Valdir, Nívio e outros mais que passaram pela aula, eu dei esses dois que para mim são os dois grandes exemplos, jamais morrerão, porque enquanto eu não morrer, existirão em meu coração. Pensando na ala, eu tenho a receita da felicidade que o Valdir dizia. É uma xícara de amizade, 2 xícaras de compreensão,
uma xícara de paciência, uma xícara de humildade, um copo grande transbordando de alegria, uma pitada de bom humor e uma colher de fermento de personalidade cristã. Agora o preparo. Meça as palavras cuidadosamente, acrescente a compreensão, a humildade e a paciência, misturando tudo com muito jeito no fogo brando. Nunca ferva. Tempere com alegria o bom humor e a personalidade cristã. Sirva porções generosas, sempre com muito amor. Não deixe esfriar. A temperatura ideal é o coração. A receita nunca falha. Se alguém não gostar é porque tem o paladar estragado e precisa consultar quanto antes ao médico chamado Jesus Cristo. Um marido dedicado, amigo, alegre, companheiro de todas as horas boas e difíceis. Então, foi uma bênção ter encontrado um companheiro como ele. Laços de convivência social, de amizade, de reforçar relações a partir de contatos profissionais, mas reforçar também os laços familiares, né, foi o que ficou de mais importante. Para nós historiadores, teve uma época em que o que contava era a história dos reis, dos grandes políticos, das batalhas, enfim, a história política, militar, depois a história financeira e a história das pessoas comuns, né? Depois de alguns anos, mais recentemente, tem se tornado um campo muito importante para o historiador. E eu posso lhes dizer que é difícil encontrar uma forma associativa que tenha uma existência de 50 anos como a nossa. Na verdade, pesquisando essa história, nós vimos que seu estatuto, o seu esforço de organização interna é relativamente recente e que ela se cristalizou e consolidou muito através da presença daquele que hoje dá nome à nossa ala, que é o Dr. Valdir, que foi o Dr. Valdir Siqueira. Mas, como historiadora, né, eu acho que as pessoas têm um lugar na história que é pessoal e individual, mas ele só se realiza plenamente quando existem conjunturas favoráveis para que aquilo ocorra. E foi o que aconteceu no caso da ala de casais. Na cidade de Niterói, reproduzindo o que ocorreu praticamente em todo o país, os médicos sempre desfrutaram de um prestígio social muito grande. Ocuparam posições importantes na política, só para citar, por exemplo, Francisco Portela, na Primeira República, né? Foi um político importante, mas foi um médico importante, fundou a primeira sociedade, estava ligado à primeira sociedade de medicina e cirurgia fundada em Niterói, por exemplo, e vários outros. Nós percorremos as ruas de Niterói e a história
Para mim é um desafio e um prazer abrir este vídeo que tivemos a intenção de produzir em comemoração aos 50 anos da ala dos casais da AMF, Associação Médica Fluminense. Coube-me esta incumbência pelos meus parceiros de ala e eu a dividi com um jovem colega, o Igor Cirino Barbosa, que de certa maneira é um filhote da ala, porque seus pais, Rose e Alexandre, fazem parte também desse grupo. E nós tivemos então a intenção, fazendo esse vídeo, de deixar um registro para que um pouco da história e da memória desse grupo não se perdesse. Se eu tivesse que dar um título a este projeto, eu chamaria de uma história de convivência, porque isto é o que emergiu de todos os depoimentos que recolhemos, o fato de que preservar, cultivar